Oi, boa tarde, tudo bem com você? Hoje, nossa aula de história tem um gostinho de saudade, sabia disso? Pois é, nós vamos relembrar um pouquinho sobre o nosso tempo lá na escola. Para começar este assunto, vamos falar da rotina que nós tínhamos lá na sala de aula. Será que você ainda lembra como que eram as nossas atividades diárias? Então, se você não lembra, vamos então recordar, né? Bom, para termos uma organização na sala de aula, né, a professora estabeleceu que algumas rotinas. Rotinas são atividades que nós fazemos todos os dias. Sempre a mesma coisa, todos os dias. O que tinha todos os dias? Nós tínhamos o quê? A entrada, né? Que era organizada em fila. Tínhamos mais o quê? Você lembra? Tínhamos também o nosso culto. Nós fazemos, né, o nosso culto aí no Eclass e também na aula do Zoom. Mas na nossa sala de aula, nós fazíamos o quê no culto? A professora colocava uma música, nós cantávamos. Depois a professora lia uma história, não é verdade? E depois disso fazíamos a oração para iniciar a aula. Lembrou? Depois do culto e da oração, nós tínhamos então as nossas atividades. Fazíamos atividades de língua portuguesa, fazíamos atividades de matemática, fazíamos atividades de história e geografia, tínhamos atividades de ciências, não é verdade? E também tínhamos o nosso momento do cantinho da leitura. Levanta a mão aí quem é que adorava sentar naquele tapete bem colorido lá no fundo da sala. Né? Era bem legal, não é verdade? Então, depois das nossas atividades diárias, né? Aí tínhamos o quê? O recreio. Olha só, era a hora da diversão, né? De poder descansar a cabeça das atividades que já tínhamos feito, né? Depois do recreio, nós voltávamos para a sala. E aí tínhamos mais atividades, tanto com a professora Cristiane, quanto, né, com os outros professores também. Você lembra? E aí, já está lembrando de como que era a nossa rotina lá na sala de aula? Depois disso, né, depois dessas atividades, a gente se despedia, né, com a oração e depois disso cada um dava o quê? Tchau, não é verdade? Era a hora da saída. Bom, além das atividades que a professora Cristiane fazia com você lá na sala de aula, nós tínhamos também outras atividades com outros professores. Será que você ainda lembra? Vamos lá relembrar? Tínhamos atividades com a Pro de inglês, você lembra? Também tínhamos aula de arte, né? Que era muito legal e divertida, nós pintávamos, desenhávamos, lembra? E depois também tínhamos aula de musicalização com a Pro Marla. Eu sei que todo mundo adorava essa aula e ficava muito empolgado, não é verdade? Bom, também tínhamos a aula de educação física. Outra aula também que todo mundo ama, né? Esperava ansioso para chegar à aula de educação física, não é verdade? Tínhamos também a aula de coral, que vocês aprendiam as músicas, né? As músicas especiais para poder apresentar. E depois dessas outras atividades, nós dividíamos assim, então, o tempo na escola. Só que, como nós estamos falando sobre o tempo, né? Existem várias maneiras de medir o tempo, como a professora já falou. A professora já falou sobre o relógio, né? Que é uma forma de medir o tempo. Falamos sobre o calendário, que é outra forma de medir o tempo, não é verdade? Mas também podemos dividir o tempo e esse tempo que a professora falou, ele pode ser o quê? Dividido em ontem. Ontem o quê? Ontem já passou, não é verdade? O hoje, que é o que nós estamos vivendo,
e o amanhã que ainda vai acontecer. Hoje, por exemplo, nós tivemos aula, né, no Zoom. Ontem nós tivemos aula no Zoom? Sim, nós tivemos também. E amanhã teremos aula no Zoom? Também teremos, não é verdade? Então, ontem, lembra aí, ontem já passou. Hoje está acontecendo agora, né? É o que você está fazendo agora. Foi o dia de hoje. E o amanhã ainda vai chegar, é o futuro, ele ainda vai vir, né? Então, agora a professora vai mostrar um breve vídeo para você que fala um pouquinho sobre ontem, hoje e amanhã. Fica aí com o vídeo. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós vamos começar mais uma aula de história e vamos falar de novo sobre a passagem do tempo. Hoje nós vamos aprender algumas palavrinhas que indicam o tempo. São essas daqui, olha só. Passado, presente e futuro. O que será que são essas coisas? Agora você é criança. Esse é o seu presente, é o momento atual. Mas você já foi bebê, né? Então é o seu passado. E quando você ficar idoso, bem velhinho, daqui a muito tempo, vai ser o seu futuro. Então olha só, o passado, o presente e o futuro. O que é o passado? O passado é uma coisa que já aconteceu. Tem um passado próximo, como o ontem das coisas que você fez. Um passado distante, de como quando você era bebê. E um bem distante, bem longe. Um exemplo é de quando o seu avô era bebê. Isso faz tempo, né? Que o avô era bebê. Então isso é o passado. E o presente? O presente é algo que está acontecendo agora, nesse momento. É o hoje, é o momento atual. Por exemplo, agora você está assistindo esse vídeo, então esse é o presente. Mas e o futuro, hein? O que será que é o futuro? O futuro é algo que ainda vai acontecer. É o amanhã, o mês que vem, o ano que vem e até daqui 100 anos, quando a gente estiver nas cidades futuristas. Pensou que legal? Então agora é para guardar na memória, hein? O que é passado, presente e futuro. Olha só essa menininha, ela tá lembrando de quando ela era bebê, de algo que ela aprontou. Então, quando você lembrar de alguma coisa, é o seu passado. Quando você acordar e abrir os olhos, é o seu presente, é o tempo agora, né? E olha só o que tá acontecendo aí. Quando você crescer e ficar bem grande, um adulto, vai ser o seu futuro. Então esse é o passado, o presente e o futuro. Então agora é a sua vez. Vamos a algumas atividades? Olha esses potes. Esse é o pote do passado, esse é o pote do presente e esse é o pote do futuro. A gente vai ter que guardar algumas informações neles, tá bom? Colocar uns papeizinhos. Olha esse primeiro. Você vai fazer 18 anos. Qual pote eu coloco essa informação? Que eu vou fazer ainda 18 anos, hein? No pote do passado, do presente ou do futuro? Você vai fazer 18 anos. Em qual pote, hein? Se você disse no pote do futuro, acertou. Olha essa outra informação agora. Você nasceu. Eita, isso já aconteceu, né? Você já nasceu. E aí? Já passou. É passado, é presente ou futuro? E agora, hein? Onde é que guarda essa informação? Muito bem. Se você disse no pote do passado, acertou. Isso já aconteceu, você já nasceu. Olha essa agora. Assistindo agora a aula de história. Isso está acontecendo agora. Você está assistindo a aula de história. E agora, hein? Onde é que a gente coloca essa informação? No pote do passado, do presente ou do futuro? Se você disse presente, acertou. Isso está acontecendo agora, nesse momento. Vamos para mais desafios? Olha só o que esse menininho está pensando. Olha, quando eu era bebê, eu usava um gorro de urso.
Isso já aconteceu. E aí? É passado, presente ou futuro? Isso, se você disse que é passado, você acertou. Ele usava, né? Não usa mais esse gorrinho. Olha essa menininha agora. Vou pra praia no fim do ano. Ai, que delícia! E aí? É passado, presente ou futuro? Ela vai. Ah, se você disse que é o futuro, acertou. Ela ainda vai pra praia, né? Não chegou o fim do ano. Olha essas duas, o que elas estão falando. Estamos desenhando. E aí, é passado, presente ou futuro? Elas estão fazendo isso agora. Ah, muito bem. Se você disse que é presente, você acertou. E olha só outra menininha no dentista. Olha o que ela diz. Ontem eu fui ao dentista. Ontem. E aí, é passado, presente ou futuro? Muito bem, é passado. Ela já foi, né? Ela foi ontem. Já passou. Então, passado é ontem, presente é hoje e futuro é amanhã. Foi isso que aprendemos na aula de hoje, né? O passado já aconteceu, o presente está acontecendo e o futuro ainda vai acontecer. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Bom, agora que você já viu esse vídeo bem interessante, que fala sobre o ontem, o hoje e o amanhã, de uma outra forma, falando do passado, que é o ontem, do presente, que é o hoje, e do futuro, que será amanhã, né? Agora vamos para a explicação da atividade de hoje. Confira aí. Muito bem. Vamos agora, né, para a explicação da atividade que você vai precisar fazer aí na sua apostila. Encontre a página 49 e vamos lá. Acompanhe a professora. Aqui no capítulo 8 vem falando sobre o tempo na escola, né? Como a professora já explicou, nós temos uma rotina na escola, né? Nós desempenhamos atividades diárias, né? E algumas também outros professores desempenham. Nossa rotina semanal. Aqui no número 1 tá querendo saber quais dessas atividades aqui que está sendo mostrada acontecem todos os dias na nossa escola. Aqui tem a imagem de crianças brincando. Qual é o momento da brincadeira lá na nossa escola? Né? O recreio. Aqui está aparecendo crianças assistindo televisão. Será que na nossa escola nós assistimos televisão, que nem assistimos em casa? Aqui nesta outra imagem está mostrando duas crianças e elas estão o quê? Concentradas, fazendo atividades, né? Aqui embaixo temos crianças o quê? E a professora cantando. Geralmente nós cantamos na aula na aula de coral e também na nossa meditação inicial, não é verdade? A professora geralmente coloca uma musiquinha e depois lê a meditação. Outros dias apenas a meditação, mas geralmente cantamos também na nossa escola, não é verdade? E o lanche, isso aqui é uma rotina que nós temos na nossa escola? E o menino na praia, será que nós temos essa rotina na escola? Marque apenas com o X, né, o que nós fazemos na escola, tá bom? No exercício 2, aqui neste quadro, você vai precisar escrever as atividades que você realiza na escola antes do recreio e depois do recreio, né? Se você não lembrar, a professora deixou uma dica lá no e-class, tá bom? Depois disso, na página 51, você vai precisar preencher aqui a linha pontilhada com as seguintes palavras: antes, enquanto e depois. Você vai precisar ler aqui todo esse pequeno texto para poder descobrir qual palavra você vai utilizar, tá certo? Aqui nós temos as imagens para poder ajudar você a responder essa atividade. No exercício 5, diz que enquanto você está na escola, a sua família está realizando outras tarefas em casa, no trabalho ou em outro lugar. Você vai perguntar a um dos seus familiares o que ele faz enquanto você está estudando e vai escrever aqui, ó, nessa linha pontilhada. Muito bem, nossa atividade é apenas esta. Muito bem!
Agora que você já sabe o que precisa fazer na atividade, né, de história, a nossa aula vai se encerrar por aqui. Beijinho para você e tchau, tchau!